Neste vídeo veremos a lei de Coulomb parte 1. Hoje nós vamos tratar sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb trata dessa força de atração ou de repulsão que surge quando duas cargas são colocadas uma na presença da outra. E nós vamos estudar, aprender a calcular o valor dessa força e para onde ela aponta. Quando as cargas são de mesmos sinais, a força que vai aparecer nelas é uma força de repulsão. Então, essa carga vai empurrar essa para lá e essa carga vai empurrar essa para cá. E quando as cargas tiverem sinais contrários, a força é de atração. Então essa carga está puxando essa, está atraindo essa e essa positiva está atraindo essa. Então os opostos se atraem. Essa força que nós vamos aprender a calcular, tanto a força que age em cima do positivo quanto a força que age em cima do negativo tem o mesmo valor numérico. Elas são iguais. A única coisa que diferencia é o sentido. Esta aponta para o lado de cá e essa aponta para o lado de cá. Igualmente aqui a força, esta aqui e essa aqui são iguais, tem o mesmo valor numérico. A única coisa que está diferenciando é o sentido. Essa aponta para a direita e essa aponta para a esquerda. Aqui tem 3 coulombs, um corpinho de 3 coulombs. Carga se mede em coulombs, a gente já vai falar disso. E aqui outro corpinho de 3 coulombs. Só que esse aqui, ó, as dimensões dele são desprezíveis. Eu posso tratar como um pontinho. Então é uma carga pontiforme. Já esta aqui não é uma carga pontiforme. Tem dimensões que não são desprezíveis. Então nós vamos tratar no início com cargas cujas dimensões são desprezíveis. Pode ser tratado como um pontinho. Então aqui eu tenho para vocês, para ilustrar, uma carga de menos 3 coulombs, um pontinho. E outra carga de mais 4 coulombs, também um pontinho. O valor da carga eu coloquei aqui. Esta aqui é negativa e esta é positiva. E claro que como elas têm sinais contrários, elas estão se atraindo, ó. Então nós vamos tratar com cargas pontiformes, né? E o sinalzinho eu vou colocar aqui na frente do valor delas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o valor dessa força aqui. E esta força aqui é o mesmo. Ação e reação, terceira lei de Newton. Não é pelo fato de uma das cargas valer 13 e a outra 4 que esta força vai ser maior. São iguais. Então, seja qual for o valor de cada carga, a força de ação e de reação aqui, que atua em cima das cargas, tem o mesmo valor numérico. A única coisa que é diferente é o sentido. Essa aponta para cá e essa para cá, mas o valor numérico é o mesmo, independente dos valores das duas cargas. Bom, pessoal, então vamos ver o que o Coulomb constatou. Ele observou que duas cargas, como eu tenho aqui, uma colocada na presença da outra, mais e mais, veja que eu representei por uma bolinha, mas a carga é pontiforme. Colocando aqui as duas cargas, ele viu que uma repele a outra, então aparece uma força empurrando essa para cá, por causa dessa existência dessa. E outra força aqui, ó, empurrando esta carga para cá devido à presença desta. Ele constatou que se ele aumentasse o valor desta carga, a força aumentava. Se ele aumentasse o valor da outra carga, que é 2, a força também aumentava. Então ele viu que a força é proporcional ao produto das cargas. E ele notou que se ele afastasse as cargas, uma mais longe que a outra, colocasse elas mais distante, a força diminuía. Quanto mais longe elas estavam, então a força ele constatou que era proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Concluindo então, a força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional e diminui com o quadrado da distância. Então essa aqui é a proporção. Força é proporcional a isso aqui. Como é que eu transformo uma proporção em igualdade? Ora, eu transformo uma proporção em igualdade colocando uma constante. Aqui está a constante. Uma constante que eu vou chamar de K. Então, no momento que eu achar uma constante para colocar aqui, a proporção vira igualdade. E aí eu tenho que força é igual, já não é mais proporcional ao produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, essa é a formulazinha, né, que Coulomb, para nós, né, nos brindou com ela. Este K aqui que vocês estão vendo, ele varia de acordo com o ambiente. Se for no vácuo,
K no vácuo vale 9 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Isso no vácuo. Se ele estiver dentro da água, os dois corpos, as duas carguinhas estiver dentro da água, já o K vai ser outro. Se estiver dentro do óleo, vai ser outro. Então o K ele varia de acordo com o ambiente onde as cargas estão imersas. Geralmente, nos vestibulares, nos colégios, não é diferente disso. É praticamente 100% das vezes é o vácuo. As duas cargas estão no vácuo. E se elas estão no vácuo, o que acontece? Aí o K, este valor aqui, vai ser sempre 9 vezes 10 na 9. Newtons metro quadrado por coulomb quadrado, que vocês vão receber esse valor. Então tá aí, pessoal. A lei de Coulomb diz que a força é proporcional ao produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Vamos ver então umas aplicações dessa formulazinha aqui, que é a fórmula da lei de Coulomb. A fórmula que se originou das conclusões de Coulomb. Força é proporcional ao produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, aqui eu gostaria de comentar uma coisa muito importante que é cobrada. O que acontece com a força se eu dobrar a distância que separa as duas cargas? Então, se eu tenho uma carga aqui, uma certa distância, que eu vou chamar de D. Se eu dobrar a distância, fazer com que elas fiquem 2D, a força aqui vai diminuir, mas quanto vai diminuir? Então a força que essas cargas que empurram uma carga para um lado e outra para o outro, né? Qual será o novo valor dela? Então aqui eu tenho uma força e a força que eu vou chamar de força 1, devido a uma distância que eu chamei de distância 1, eu vou colocar 2D aqui dentro, vou substituir a distância. Então a distância que era D vai virar 2D. Então vai ficar força, nova força, vai ficar K. Carga não mexe, a carga 1 é a carga 2 sobre 2D ao quadrado. A força 1, que é a força nova, é K, Q1, Q2 sobre 4D ao quadrado. Vocês vejam bem que tem um 4 aqui embaixo. E isso aqui tudo, ó, isso aqui é a força. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado é a força que eu tinha anteriormente. Então a força ficará F dividido por 4. Ficará 4 vezes menor, porque eu dobrei uma coisa que está ao quadrado. E se eu fizer a distância, ficar 3 vezes maior. O que vai acontecer com a força? Novamente, eu vou colocar no lugar do D o 3D, porque eu vou triplicar a distância. Então a força nova ficará, K fica igual, Q1 e Q2 não muda, e 3D ao quadrado. Logo, a força nova ficará K, Q1, Q2, 3 ao quadrado é 9D ao quadrado. Então vocês vejam bem que tem um 9 aqui embaixo. Então a força será força anterior sobre 9. Ficará 9 vezes menor. Então vocês vejam bem que a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Quer dizer que se eu dobrar aqui vai ficar 4 vezes menor. Se eu triplicar vai ficar 9 vezes menor a força. Se eu quadruplicar vai ficar vai ser 16 vezes menor. Então sempre o que eu fizer aqui embaixo é elevado ao quadrado. Dobrando é 4, triplicando é 9, quadruplicando é 16, quintuplicando é 25 vezes menor. Então está aí. Aqui eu estou fazendo um gráfico para vocês da força. A distância é D, eu chamei a força de F. Se eu dobrar a distância, a força vai ficar 4 dividido por 4. Se eu triplicar, vai ficar dividido por 9 e assim vai. Esse é o comportamento do gráfico, então, que relaciona a distância com a força. Esse é o gráfico. Conforme eu vou aumentando, a distância vai diminuindo a força ao quadrado. Essa fórmula aqui, a gente também vai usar para ver o comportamento com a variação da carga. Aqui, por exemplo, eu tenho
K1, Q2 sobre D quadrado. Se eu dobrar a carga 1 e triplicar a carga 2, aqui está, ó, e manter a distância como está, o que vai acontecer com a força? Ora, a força vai ficar força nova, vai ficar K, só copia, não muda, Q1 é dobrado, fica 2Q1, vezes Q2 fica triplicado, 3Q2 sobre distância ao quadrado. 3 vezes 2, 6K Q1 Q2 sobre D ao quadrado. Então essa é a força nova. Ora, K1 Q2 sobre D2, D ao quadrado, né? Isso aqui, se nós observarmos bem, é a força que eu tinha. A força é K1 Q2 sobre D ao quadrado. Então, a força nova vai ficar 6 vezes maior. Aí, é só multiplicar. Eu dobrei uma, tripliquei a outra. Se eu tivesse dobrado e dobrado, seria 4. É só multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, a força nova ficou com o produto daquilo que eu fiz. Uma foi dobrada e a outra foi triplicada. Então, tá aí a força nova, pessoal, que ocorreu. Ok, pessoal, novamente, vamos supor que agora eu quero dobrar a carga 1, dobrar a carga 2 e dobrar a distância. Vou mexer tanto em cima quanto embaixo. Então, a força nova, K, Q1 vai ser dobrado, Q2 vai ser dobrado. Então, 2Q1, 2Q2 e a distância também vai ser dobrada, 2D ao quadrado. Então, a força nova vai ficar 2 vezes 2, 4K Q1, Q2 sobre 2 ao quadrado, 4D ao quadrado. Vai dar para cortar esse 4 com esse 4. Eu vou ficar com a força nova, vai ficar K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado é a força que eu tinha lá. Ou seja, a força nova não é nada de novo, é a mesma. Claro, porque o momento que eu dobrei em cima, dobrei as duas cargas, eu quadrupliquei a força, mas o momento que eu dobrei a distância, eu também dividi por 4. Ora, se eu multiplico por 4 em cima e divido por 4, se cancela, uma coisa compensa a outra. As cargas sendo aumentado, aumentaram a força, a distância sendo dobrada, diminuiu a força. Então, as duas cargas aumentaram 4 vezes a força, porque eu dobrei e dobrei, e a distância diminuiu 4 vezes a força. Então, uma contra a outra. Cancela, cancela, a força ficou igual, foi compensado. O que eu fiz em cima compensou com o que eu fiz embaixo. Então tá, foi uma coincidência, né? Então, vocês vejam bem, basta substituir na fórmula e simplificar para ver os efeitos, para ver qual é o valor da nova força, usando essa formulazinha que é a de Lei. Bom, para a gente começar a usar essa fórmula da lei de Coulomb, tem um exercíciozinho aqui com duas cargas. Carga 1, 2 coulombs, positivo. Carga 2, 3 coulombs. Estão afastadas a uma distância de 3 metros e estão mergulhadas no vácuo. O meio ambiente, o ambiente em que elas estão mergulhadas é o vácuo. Pergunta qual é as características das forças que atuam sobre as cargas. Então, colocando as características, quer dizer, o valor numérico, módulo, direção e sentido. Bom, esta carga vai empurrar uma força de repulsão devido ao fato de elas terem o mesmo sinal, uma força para cá, e esta carga vai repelir essa outra para cá, com uma força do mesmo valor, apesar de as cargas terem valores diferentes. Como é vácuo, o K é 9 vezes 10 na 9. Então a força vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes Q1, que é 2 coulombs, vezes 3, distância tem que ser dada em metros. Então só colocando, isso aqui vai ser dado em coulomb, esse aqui também é em coulombs, e a distância é dada em metros. E já está em metros lá, 3 metros, então se não tiver metros tem que transformar em metros, d quadrado. Ora,
A força, 9 vezes 10 na 9, vezes 6, que esses dois aqui, sobre 9. Dá para cortar esse 9 com esse 9, a força vai ser 6 vezes 10 na 9, força é dada em Newton. Aí, força é dada em Newton. Então é uma força bem grande. Então a força é 6 vezes 10 a 9, isso é uma força que é 6 mais 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, a força é grande. Claro que, ó, tá aqui a força, newtons. É claro que a carga sendo 2 coulombs e a outra 3 coulombs são cargas gigantes. Na prática, os exercícios geralmente eles não dão cargas tão grandes assim. Geralmente as cargas que nós vamos usar, a carga vai ser 2 microcoulombs. Sempre tem esse prefixo micro. E o micro é 10 na menos 6 ou nanocoulomb. Então as cargas elas geralmente não são tão grandes assim. Esse foi só um exemplo ilustrativo. Bom pessoal, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou encerrando por aqui. Lembrando que no próximo vídeo eu vou dar prosseguimento com leis de Coulomb. Mais exercícios serão desenvolvidos. Então aguarde, estarei postando a parte 2. Também lembrando que toda semana novas videoaulas estão sendo postadas. Portanto, para se manter informado, inscreva-se no canal, não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. Aguardo vocês no próximo vídeo.